E aí, concurseira? E aí, concurseiro? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Aqui eu te ensino como ser aprovado em qualquer concurso de tribunal do Brasil em menos de 12 meses, estudando do seu jeito. Eu sou Marcos Antônio Amorim, professor de Direito Constitucional, de Direito Processual Civil e servidor público aprovado no Tribunal de Justiça de São Paulo. E o tema da nossa live de hoje é como começar a estudar para concursos de tribunais do absoluto zero. É isso mesmo, essa live é para você que quer começar a estudar para tribunais, mas não tem noção de como começar. Ou você que já está estudando para tribunais e quer saber se está estudando do jeito certo, se está estudando do jeito errado. Hoje eu vou te dar aqui um passo a passo para você garantir que você está estudando para tribunais de um jeito bem legal e que vai te trazer resultados. Afinal, como eu falei aqui no início, eu estou aqui para te ensinar a ser aprovado em concurso de tribunal, em qualquer tribunal deste Brasil, diga-se de passagem, em menos de 12 meses. É totalmente possível e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, você que está chegando por aí, vai me deixando o seu boa noite, me diz de onde você está falando. A gente tem um combinado com quem chega aqui. Se você já é meu aluno, já acompanha as minhas lives, você vai escrever hashtag Turbonauta. Turbonauta, gente, são os meus alunos, é uma galera que já sabe que para ser aprovado em concursos de tribunal, precisa de estratégia. E o pessoal que está chegando pela primeira vez, que nunca assistiu uma live minha, pode ir chegando e colocando hashtag Astrogildo. Astrogildo é um jeitinho carinhoso que a gente chama o pessoal que ainda não conhece a nossa metodologia, que ainda não são concurseiros de alta performance, mas que em breve vão ser, tá bom? Então, bora começar? Vamos falar sobre como começar a estudar para concurso de tribunal do absoluto zero? Então, bora lá. Vamos começar, gente. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte. Por que é importante você ter um passo a passo para estudar para concursos de tribunais do absoluto zero? Por que isso é importante? Por que esse tema foi escolhido? Porque 99% dos concurseiros, 99% dos candidatos a concurso público, eles simplesmente não sabem que existe um caminho mais curto para ser aprovado em concurso. E eu vou contar uma coisa bem séria para vocês, porque eu já estive do outro lado. Muitos desses candidatos, muitas das pessoas que começam a estudar para concurso público, e assim, estou começando agora, descobri agora que existe concurso público, quero saber como que isso funciona. Muitas dessas pessoas, elas acreditam que passar em concurso público é difícil, mas que é só uma questão de tempo, tá? Que dá para fazer a prova na sorte. Muitas vezes essas pessoas fazem a prova na sorte e não são classificadas por uma ou duas questões e acham que assim, caramba, se eu ler alguma coisa, eu consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é assim que funciona. Eu já pensei assim também. E enquanto eu não levei a sério o meu estudo para concurso, eu fui reprovado diversas vezes, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente colocou nos meus stories, tá rolando essa trend aí no Instagram das 5 curiosidades sobre você. E aí eu coloquei nos meus stories hoje as 5 curiosidades sobre a minha vida de concurseiro. E aí eu estava contando lá que o meu primeiro concurso foi com 18 anos, foi em 2005, e foi um concurso do Banco Central, tá? Era um concurso para técnico do Banco Central. E aí, eu lembro até hoje, essa prova era uma prova da FCC, tá? Da Fundação Carlos Chagas,
e ela tinha, salvo engano, 60 questões. Para você ser classificado, você tinha que acertar 30. E eu acertei 29, 28, uma coisa assim. E aí, naquele momento, quando eu vi que eu tinha acertado 29, 28, eu falei, caramba, passar em concurso é muito fácil. Eu precisava ter acertado só mais um pouquinho e eu tinha entrado. Aí é que mora o perigo. Esse pouquinho é muita coisa. E esse pouquinho é muito difícil de chegar. E aí, sabe o que aconteceu? Nos meus primeiros anos de estudo para concurso, eu falava, beleza, todo mundo diz que é difícil, mas não é tão difícil assim. Se eu comprar umas apostilas e tal, der uma lida, eu consigo ser aprovado. E esse foi meu pensamento durante um bom tempo. E aí, eu comecei a fazer alguns concursos. E não ia. Sempre faltava aquele pouquinho. Sempre faltava aquele pouquinho. Sempre faltava aquele pouquinho. Aí, depois de um tempo já estudando para concurso, eu descobri que esse pouquinho que faltava era o pouquinho que aprovava e que eu precisava de estratégia para ser aprovado, para conquistar esse pouquinho. Eu aprendi que chegar quase lá, o estudo tradicional te permite chegar quase lá. Mas para chegar lá, que falta só um pouquinho, precisa de estratégia. E aí, sabe o que costuma acontecer? A gente se engana. A gente acha que o pouquinho é tão pouquinho que a gente pensa assim, poxa, se eu conseguir 29, para 30 e pouco é um pulo. Só que para dar esse pulo é preciso muita estratégia e muita mentalidade. E aí, sabe o que costuma acontecer? O concurseiro ele fica achando que é difícil, mas nem tanto. Que dá para ele ficar estudando por apostila que ele compra aqui, apostila que ele compra acolá. E aí ele vai fazendo prova. Aí ele faz a prova, se frustra, porque fala, poxa, eu fico sempre batendo na trave, sempre batendo na trave. Eu tô seguindo um monte de perfil de Instagram, eu tô pegando um monte de diquinha na internet, e não vai, eu sou burro. E aí ele começa a bater na trave e ele começa a se questionar. Começa a falar que a inteligência dele não é suficiente para ser aprovado. E aí ele começa a ser cobrado, porque tem gente que tá sabendo que ele tá fazendo concurso, e as pessoas falam, pô, tu vai ficar estudando até quando? E aí ele começa a se frustrar. Aí ele volta pro mercado de trabalho. Ele volta a fazer o que ele estava fazendo, desiste dessa história. Só que o mercado de trabalho é frustrante. É pandemia que chega e todo mundo perde emprego. É a aposentadoria que é uma mixaria. É a incerteza de você vai ter emprego amanhã ou não vai. Se eu vou tirar férias, se quando voltar não vão ter roubado o meu lugar. É o salário baixo que não te permite pagar um plano de saúde. E aí o concurseiro se frustra e fala, não, eu vou voltar a estudar para concurso. E aí ele volta. De novo. Sem estratégia. Ele fala, não, agora eu vou estudar firme. Aí ele vai lá, compra um curso, faz uma assinatura, assina um Q concursos, um TEC concursos. E assim ele passa anos e anos tentando a aprovação e batendo na trave. Exatamente isso que acontece. Aí o concurseiro passa anos tentando ser aprovado, levando uma vida insegura, uma vida infeliz, uma vida cheia de preocupação, sem a certeza da aprovação, achando que aquele pouquinho que falta é fácil de alcançar. Então é por isso que eu estou aqui hoje, para te dizer que se você quer ser aprovado em concurso de tribunal, em menos de 12 meses, como os meus alunos têm conseguido,
você precisa de um estudo estratégico e você precisa de um passo a passo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ah, professor, mas e se eu não quiser te dar ouvidos? E se eu não quiser esse passo a passo? E se eu achar que isso aí é história para concurseiro dormir? Você vai entrar no ciclo vicioso do concurseiro. E eu vou te dizer que você vai entrar porque eu entrei. E eu conheço pessoas, gente, sem mentira nenhuma. Eu tô nesse ramo, vamos lá, meu primeiro concurso foi em 2005. E eu digo assim, estou nesse ramo porque eu vivi a minha vida adulta inteira muito dentro do mundo dos concursos, tá? Primeiro porque o meu pré-vestibular, ele era dentro o Gran Cursos, que é hoje, né? Eu fazia pré-vestibular no Gran Cursos, né? Na época ele nem era Gran Cursos, era um outro nome, era Obcursos, depois virou Gran Cursos, mas enfim. E o Gran Cursos já era um curso consolidado em Brasília, em termos de concurso público. E aí ele abriu um pré-vestibular e eu me matriculei nesse pré-vestibular. E foi lá que eu conheci os concursos públicos. Então eu fiquei muitos anos ali dentro do Gran Cursos. Então eu vivi muito intensamente essa coisa do concurso público, até porque em Brasília, geralmente a opção que você tem é estudar para concurso público. E aí eu vi muita gente, mas muita gente entrar no ciclo vicioso do concurseiro. Como que é esse ciclo? Sai um edital, o concurseiro se anima, ele estuda do jeito dele, não rende, faz a prova, se frustra. Aí ele resolve continuar. Aí ele vai lá e muda de cursinho, compra mais não sei o que, compra mais não sei o que lá. Aí faz mais um concurso, não sai do lugar. Aí a família começa a cobrar, ele começa a se cobrar. Aí ele fala, não, eu vou voltar para a CLT. Aí ele volta para a CLT, percebe que não é o que ele quer. Aí ele fala, eu vou voltar para o concurso. Mas aí quando ele volta para o concurso, ele volta lá para o final da fila. Eu comecei a estudar para concurso em 2005. Então, são 16 anos. Eu conheço pessoas que fazem concursos há 16 anos e não conseguem ser aprovados. Não consegue. 16 anos fazendo concurso e não consegue a aprovação. É porque a pessoa é burra? É porque o concurso público é a coisa mais difícil do mundo? Não. É porque essa pessoa ou essas pessoas não entenderam até hoje que esse pouquinho que falta para ser aprovado, você só alcança com mentalidade, estratégia e conhecimento. E elas ficam se enganando. Não, eu vou comprar uma apostila e eu vou passar. Eu vou comprar não sei o quê e eu vou passar. Eu vou comprar a assinatura do cursinho tal e eu vou passar. E não é suficiente. Não é suficiente. Pare de se enganar e eu estou falando por experiência própria. Eu só comecei a ser aprovado quando eu entendi que eu precisava de um passo a passo. E é isso que acontece com 99% dos concurseiros. E eu digo 99% porque é só 1% que é aprovado. E esse 1% que é aprovado é a galera que entendeu que precisa de um passo a passo estratégico. Ah, mas por quê? Qual é o melhor momento para eu estudar para concurso de tribunal, então? Agora. Esse é o melhor momento para você estudar para concurso de tribunal. Em 2021, a gente já teve, pelo que eu me lembre, TJ Goiás, TJ São Paulo, TJ Rondônia, TJ Santa Catarina, TJ Rio de Janeiro. Esse ano tá para sair nos primeiros 60 dias do ano TJDFT, TJMG, TJ Tocantins e agora já temos notícias do TJ Ceará e TJ Rio Grande do Sul. São tribunais que vão te pagar, no mínimo, R$5.000, sem você precisar ter nível superior. Existe cargo na iniciativa privada que pague R$5.000 para quem não tem nível superior? Eu desconheço. Até deve ter. Mas a pessoa deve ter que ter 600 milhões de qualificação, competir com um supermercado competitivo. E mesmo assim,
não tem aposentadoria garantida, não sabe se vai continuar trabalhando depois de uma pandemia como a gente teve. Gente, nós tivemos 2 anos de concursos parados por causa da situação sanitária que nós estávamos vivendo. 2 anos de concurso parado. Durante esses 2 anos, servidores públicos morreram, servidores públicos se aposentaram e as vagas deles não foram preenchidas. Estão voltando os concursos de maneira avassaladora, um em cima do outro. E aí, sabe o que está acontecendo com o mercado? Tem um monte de concurseiro louco, desesperado, porque está vendo um monte de concurso sair, aí vê um monte de concurso com um monte de vaga, e eles falam, agora eu vou comprar minha assinatura e vou passar. E não passam. E você não vai passar, eu não vou te enganar. Eu não vou te dizer que você vai comprar uma assinatura e você vai passar. Sabe por quê? Porque aquilo que estão ensinando é uma estratégia que até funciona. Mas funciona para todo mundo. Não é uma estratégia pensada para o seu tipo de estudante. Tá? Para o seu tipo de concurseiro. Eu estudo de um jeito. A Gleiciane, que entrou aqui no Instagram, ela estuda de outro. A Renata, que está aqui, também estuda de outro. E você precisa descobrir qual é o seu jeito. E é só por meio do estudo estratégico que você consegue isso. Então, eu preparei o que para essa live? Os concurseiros, eles erram muito quando começam a estudar. Principalmente quando eles começam do absoluto zero. Nunca viram um concurso na vida. E é o que vai acontecer muito esse ano, porque está disparando o concurso para todos os lados. As pessoas perderam emprego, as pessoas viram o que aconteceu na pandemia e estão vendo no concurso público a saída, a solução para os seus problemas. E aí vai vir todo mundo. Gente, o concurso do Banco do Brasil foi, se eu não me engano, foram mais de 1 milhão de inscritos. Foi 1 milhão e 600 mil, uma coisa assim. Foi uma coisa absurda. Por quê? Porque as pessoas querem a estabilidade do serviço público. E aí, quais são os erros que as pessoas cometem quando elas começam a estudar para concurso, sem saber como que funciona, seguindo diquinha de Instagram, seguindo diquinha disso, diquinha daquilo? Elas começam comprando um cursinho. Primeira coisa que elas acham. Olha, o cursinho tal, se eu pagar R$ 69,90, eu tenho uma assinatura pro resto da vida. Então aí eu vou lá e vou comprar um cursinho. Aí ela começa a estudar pelo cursinho. O cursinho, o que ele te apresenta? Ele vai te apresentar várias videoaulas. Aí o aluno vai lá e começa a assistir videoaula. Posta no Instagram. Tô assistindo videoaula. Olha, tô assistindo a videoaula do professor tal. Aí o professor tal reposta os alunos assistindo videoaula. Ele fala, meu Deus, o professor me repostou. Tô arrasando assistindo minhas videoaulas. Beleza. Aí ele vai lá e não faz revisão, porque revisão é perda de tempo. Tá? Porque o que acontece? A revisão é você trabalhar em cima de um assunto que você já estudou. Então, você acha que se você ficar revisando, você vai perder tempo, porque você não vai conseguir avançar no edital. Porque se você já viu aquele assunto e você está trabalhando em cima dele de novo, você está perdendo tempo. Então, não vou fazer revisão. E vou fazer exercício. Vou comprar lá a plataforma Que Concursos, Tec Concursos, é baratinho. Vou comprar e vou fazer questão. E vai fazendo questão, e vai fazendo questão. Mas eu vou fazer pouca, vou fazer só algumas, para ver se eu estou acertando, para ver como eu estou na matéria. O aluno que está começando, ele faz questão para ver como ele está na matéria. Aí ele vai lá e faz as questãozinhas dele, bonitinho, errou não sei quantas, não sei o que lá. Beleza, mas ele nem vê quantas ele errou, quantas ele acertou, por que ele errou, por que ele acertou, ele não vê isso. Ele simplesmente vai lá e faz as questões dele. E aí ele não mede o desempenho. Se você perguntar para o concurseiro iniciante, que está começando do absoluto zero, qual é o percentual dele de acerto, ele não sabe. Quanto que você acerta em direito constitucional? Quantos por cento? Não sei. Eu vou bem. Eu vou muito bem em direito constitucional. Tá, mas quantos por cento? Quanto que é ir bem? Esse concurseiro não sabe. Ou então, o concurseiro
assiste uma videoaula aqui, assiste uma videoaula ali, e vai fazer a prova, segura na mão de Deus e vai, achando que vai passar na sorte, porque é tranquilo passar. E aí o que acontece? Quebra a cara. Então, se você está fazendo uma dessas coisas que eu acabei de falar, você já começou do jeito errado. Se você quer ser aprovado em concurso de tribunal em menos de 12 meses e você está fazendo essa lista de coisas que eu acabei de dizer, você está estudando do jeito errado e você não vai ser aprovado, tá? Nossa, mas que metido. Como que você fala que eu não vou ser aprovado? Eu vou ser aprovado sim. São 15 anos de experiência. Você não vai ser aprovado. E não são 15 anos assistindo as pessoas fazerem concurso. Eu estava onde você está hoje. Eu estava aí do outro lado. Eu estava aí. Eu passei pelo que você passou. Eu pensei o que você pensou. E eu testei tudo que você testou. E continuei no mesmo lugar. Tá bom então, professor, vamos lá. Já que você falou que eu não vou passar, me conta então o que eu faço para ser aprovado do absoluto zero. Perfeito. Por onde eu começo? E esse passo aqui, praticamente ninguém fala dele no mercado. Você começa a estudar para concurso, seja do absoluto zero, ou se você já está estudando para concurso, mas do jeito errado, usando as estratégias que todo mundo passa, você precisa fazer um teste de diagnóstico. É o primeiro passo. Mas como assim um teste diagnóstico? Vamos imaginar o seguinte, você vai fazer uma viagem. Estamos aí no mês de janeiro, final de janeiro já, né? Mas vamos lá, vamos viajar de férias. Eu estou de férias, gente. Eu estou de férias no TJ, tá? Vou viajar. Quando eu viajo, o que eu preciso? Primeira coisa que a gente pensa quando vai viajar, eu preciso fazer as malas. Beleza, preciso fazer as malas. Para fazer as malas, eu preciso saber para onde eu vou. Beleza, eu vou para os Estados Unidos? Espera lá. Eu vou para os Estados Unidos, janeiro, aqui é verão, então lá é inverno. O lugar que eu vou neva, o lugar que eu for tá frio. Que tipo de roupa eu tenho que levar? Você precisa saber para onde você está indo para você arrumar a sua mala. Beleza. Só que quando as pessoas fazem essa analogia, elas esquecem de te perguntar de onde você está saindo. Você precisa saber também de onde você está saindo. Eu preciso saber, por exemplo, na minha cidade tem aeroporto? Como que eu vou fazer para chegar no aeroporto? Eu vou de Uber? Eu vou de carro? Ah, eu vou de carro, eu tenho que botar quanto de gasolina? Eu preciso encher o tanque? Quanto que eu vou gastar de combustível? Eu vou ter que pagar pedágio? Eu preciso saber também de onde eu estou saindo. E muitos alunos, quando começam a montar um projeto de estudos, eles até fazem certo, pensam no destino. Peraí, eu vou estudar para concurso de tribunais, o meu destino é esse, o que eu preciso fazer? Mas o primeiro passo é você saber de onde você está saindo. E é isso que o teste de diagnóstico faz. O teste de diagnóstico nada mais é do que você pegar de 3 a 5 provas antigas do seu concurso, da banca que provavelmente vai fazer o teu concurso. Você vai pegar de 3 a 5 provas de concursos antigos ou simulados mais recentes, mas que sejam direcionados para o seu concurso. Você vai fazer essas 5 provas, tá? Vai fazer essas 5 provas e depois você vai somar a nota, o percentual de acerto de cada uma das matérias. Ah, português eu acertei 50%. Matemática eu acertei 20%. Direito constitucional eu acertei 60%. Direito administrativo eu acertei 30%. Você precisa saber de onde você está saindo. Sabe por quê? Porque você precisa medir a sua evolução durante o estudo. Como que eu vou saber se eu evoluí no direito constitucional, se eu evoluí no português, se eu evoluí na matemática, se eu não sei de onde eu saí?
Então, se você quer começar a estudar para concurso, o primeiro passo que você tem que fazer, depois de decidir qual a área que você vai se dedicar, é fazer um teste de diagnóstico. Beleza. Fez o teste de diagnóstico, qual é o próximo passo? É aqui que entra aquele passo a passo estratégico que eu falei para vocês no começo da nossa aula. Você precisa de um conjunto de atitudes que te direcionam e te levam pelo caminho mais curto. Como eu sei qual é o caminho mais curto? Eu percorri o caminho. Cada buraco que você está vendo no meio do seu caminho, eu passei por ele. Eu sei onde a estrada está recapeada, eu sei onde a estrada está esburacada, eu sei onde tem desvio, onde tem atalho. E é por isso que eu estou aqui falando de concurso público para vocês. Então, o seu primeiro passo é esse: faça um teste de diagnóstico. Segundo passo, utilize um edital sistematizado. O que é um edital sistematizado? Ai, professor, edital sistematizado é aquele edital bonitinho que a gente acha na internet e põe assim, edital verticalizado, e aí eles colocam um edital todo numa planilha de Excel? Não. Edital verticalizado e edital sistematizado não são sinônimos, tá? O edital verticalizado nada mais é do que você pegar o edital da banca, colocar numa planilha de Excel, um tema em cima do outro. Ajuda numa organização? Ajuda na organização, mas não é nada estratégico. Tanto não é estratégico que hoje você encontra os editais verticalizados de graça. Os cursinhos distribuem de graça como se fosse um super brinde para o aluno. O edital do aluno que se prepara com estratégia, ele tem que ser sistematizado. Como assim? Ele não tem que ser apenas verticalizado, um tópico acima do outro. Você tem que estudar primeiro os tópicos que mais são cobrados da sua prova. Isso é sistematizar um edital. É você descobrir quais são os temas mais cobrados na sua banca e no seu concurso e estudar por ordem de prioridade. O concurseiro que está aí perdido, está começando do zero, sem orientação, sem estratégia, ele pega um edital. Hoje eu vou estudar o assunto tal. Amanhã o assunto tal. E vai seguindo a ordem do edital. A ordem do edital é a ordem didática. É a ordem que os conteúdos aparecem dentro das disciplinas. Mas a ordem didática não é a melhor ordem para você estudar. Sabe por quê? Porque o edital sistematizado, ele coloca os temas por ordem de prioridade, dos temas mais cobrados para os temas menos cobrados. E aí, o que acontece? Você começa estudando pelos temas que têm mais chance de cair. Se por acaso, na hora que chegar o teu concurso, você não tiver conseguido zerar o teu edital, pelo menos você estudou as matérias que mais caem. E as suas chances de acertar aumentam. Muitos alunos falaram assim, nossa, eu estou há meses estudando para concurso. Chega na prova e fala assim, nossa, caiu tudo que eu não estudei. Por quê? Porque eles estudaram pela ordem didática do edital. Eles não sabiam o que era mais cobrado ou o que era menos cobrado. Aí eles estudaram temas que não eram tão cobrados assim, chegou lá e deram com os burros na água. Então, primeiro passo, teste de diagnóstico. Segundo passo, edital sistematizado. Terceiro passo, sistematizou o edital, com o seu teste de diagnóstico em mão, você vai montar um ciclo de estudos. Você vai montar um ciclo de estudos com as matérias mais cobradas e com aquelas matérias que o seu percentual de acerto está mais alto. Como assim, professor? Todo mundo sempre me disse que eu tenho que estudar primeiro as matérias que são mais difíceis para mim. Não, cara pálida. Você começa pelas matérias que você mais acerta. Sabe por quê? Porque o seu objetivo é aumentar o seu percentual de acerto. Se você está acertando 30%, o seu objetivo é acertar 90%. Hoje, em termos de concurso público, a gente está falando que o objetivo é acertar entre 90% e 93% das questões. Esse é o teu objetivo. Então, se você está em 30%, você tem que chegar lá no 93%. O seu objetivo é aumentar o teu percentual de acertos. E deixa eu te perguntar uma coisa.
Você tem duas matérias. Português, você acerta 50%. O seu objetivo é 93%. 90. Vamos botar 90%. Matemática, você acerta 10%. O seu objetivo é 90%. Qual das duas matérias você está mais perto do 90%? Português ou matemática? Português. Então, qual é a lógica de você começar estudando matemática se você vai levar mais tempo para atingir os 90%? Começa com português, chega nos 90%, diminui a carga horária de português e foca nas matérias que você tem menor percentual de acerto. É assim que se estuda com estratégia. Mas ninguém te conta isso. Falam, comece pela matéria mais difícil, pela matéria que você tem mais dificuldade. Próximo passo, abandone as videoaulas. Como assim, professor? Eu amo as videoaulas. Abandone as videoaulas. Videoaula, ela tem uma função específica. Tirar dúvida e gerar compreensão. São essas duas funções que a videoaula tem. Se você tem alguma dúvida num ponto específico da matéria, você corre lá na videoaula e tira essa dúvida que o professor vai te explicar de uma maneira mais pormenorizada. O professor falando vai te explicar de uma forma melhor. Ou então tem um assunto que você está estudando e você não consegue compreender. Assiste uma videoaula que com o professor falando você vai ter uma compreensão melhor. Fora isso, videoaula não é estudo. Porque a videoaula é uma atividade passiva. É o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão aí do outro lado, estão me ouvindo enquanto eu estou falando. Quem está fazendo todo o trabalho de elaboração mental? Sou eu. Você está apenas recebendo o conteúdo. Quem está trabalhando, mastigando, maturando o conteúdo para entregar para você sou eu. Quem está pensando no que vai falar, como vai falar, qual a didática vai usar, sou eu. E aí, quando você está só recebendo, você não está estudando. A videoaula, ela tem uma velocidade maior do que a leitura. Você leva mais tempo ouvindo uma videoaula do que lendo. Porque o professor dá pausa, o professor espirra, o professor para tirar uma dúvida, o professor gagueja. Então, a videoaula você vai demorar mais tempo e o conteúdo da videoaula, ele é um conteúdo que ele é para todo mundo. Ele não é nem lá e nem cá. Sabe por quê? Sabe como que os cursinhos montam os seus pacotes? Porque, olha só, os editais de concurso público, eles abrangem vários temas de cada conteúdo. O que os cursinhos fazem? Pagam seus professores e eles gravam todos os tópicos do edital. Quando o edital sai, eles pegam, opa, esse edital aqui cobrou esse tópico. Então, ó, vamos pegar esses tópicos, juntar num curso e dizer que é um curso para o TJDF. Só que aquelas aulas não foram gravadas pensando na banca do seu concurso, porque de banca para banca varia a sua maneira de estudar. Não foi pensado no seu nível de conhecimento. O professor não está fazendo uma aula para iniciante e ele também não está fazendo uma aula para avançado. Ele está fazendo numa linguagem ali que meio que o mediano pegue. E aí, você não está fazendo nenhum trabalho de elaboração mental. Quem está fazendo é o professor. E aí, o que acontece? Você está perdendo um tempo danado. Você está perdendo um tempo danado assistindo videoaula. Tempo em velocidade. Tempo porque você não está fazendo trabalho de elaboração mental nenhum. Quem está fazendo é o professor. E isso não vai te servir. Mas, professor, eu preciso assistir a aula. Sim. Sabe por que você precisa assistir a aula? Porque você não foi ensinado a estudar do jeito certo desde que você entrou na escola. Te ensinaram que você precisa de um professor te falando o que você precisa fazer. Só que isso não é estudo. Isso não é estudo. Da mesma maneira que se você pegar um PDF ou pegar um livro e começar a ler, e só ler, você não está estudando.
Leitura não é estudo. Você precisa ler de maneira estratégica. Você precisa saber como ler, como fazer exercícios. Então vamos lá, voltando ao nosso passo a passo. Faça um teste diagnóstico, sistematize o edital, monte um ciclo de estudos, abandone as videoaulas e mensure o seu desempenho. Como você fez o teste diagnóstico, você já sabe de onde você saiu. Agora, conforme você vai fazendo exercícios, você vai medindo o seu desempenho. E vai medindo o seu desempenho para saber se você está melhorando ou se você está piorando. Porque se você não sabe se você está melhorando ou piorando, você está cego, você está perdido. Você não sabe se o jeito que você está estudando está certo. Quando que a gente sabe que a estratégia está dando certo? Quando o número de percentual de acertos está aumentando. Se o meu percentual de acertos não está aumentando, está dando errado. É óbvio, é lógica. Tá bom? E faça revisões. Revisão não é perda de tempo. O nosso cérebro funciona da seguinte maneira. Quando você recebe o conteúdo, aquele conteúdo que você recebeu, ele vai para a tua memória de curto prazo. Tá? E é você que diz para o seu cérebro o que vai ficar na memória de médio a longo prazo. Tá? E o que vai ser descartado. É você que diz isso para o seu cérebro. E quem é que te ajuda a tirar esse conteúdo da memória de curto prazo e colocar na memória de longo prazo? A revisão. Mas, professor, por que eu preciso colocar a matéria na memória de longo prazo? Seu concurso é amanhã? Quem está estudando para concurso está estudando um monte de matérias, muitas delas parecidas, para uma prova que vai ser daqui a 5 meses, 3 meses, 4 meses. Você não vai lembrar o assunto que você estudou até lá. Então você precisa fazer a revisão, porque a revisão é o que vai te permitir colocar o conteúdo da memória de curto prazo na memória de longo prazo. É só você pensar no seu cérebro como um grande balde. Um grande balde com um furo no fundo. E você vai colocando água, vai colocando água, vai colocando água, e o balde vai enchendo. Só que ele tem um furo no fundo. Ele vai enchendo, mas a água também vai escapando. Ele nunca vai ficar cheio. Porque o conteúdo, que é a água, está escapulindo. Para você vedar o fundo do balde e parar de perder informações, você faz revisão. É a revisão que veda o fundo do seu balde e permite que as informações que você vai colocando, elas não sejam desperdiçadas e eliminadas. Então, revisão é essencial, tá? Eu quero que vocês encontrem um aluno, um concursado que está aprovado, que fale assim: eu passei em concurso e nunca fiz uma revisão. Ah, mas eu quero. Tem uns doidos por aí vendendo método que falando que você não precisa revisar. Gente, é conhecimento do nosso próprio cérebro, tá? É você saber como o seu cérebro funciona. Se você sabe como o seu cérebro funciona, você sabe quais são as estratégias que você vai encaixar ali para poder chegar lá. Beleza? Me contem aí, essa aula valeu a pena para vocês? Me digam aí nos comentários, valeu a pena, não valeu a pena, ficou alguma dúvida, algum ponto que não ficou esclarecido? Manda aí nos comentários, a hora é agora, tá bom? Enquanto vocês vão mandando nos comentários, eu vou lembrar vocês de que, primeira coisa, você que está no Instagram, você que está no Facebook e no YouTube, curta esse vídeo agora, porque ele me ajuda a continuar fazendo esse trabalho, tá? Então curta o vídeo, manda esse link para alguém que é amigo seu, que é concurseiro, e que está precisando saber como começar do zero. E se inscreve aqui no canal. Aqui no meu canal tem um botão vermelho que deve estar mais ou menos por aqui. Clica nele e se inscreve. Gente, é de graça, você não tem que pagar nada para se inscrever. Se inscreve aí para você receber
mais conteúdos como esse. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Obrigado pela participação de vocês. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Se tiver alguma dúvida, algum comentário sobre o conteúdo, deixa aqui nos comentários. Pode me mandar direct. Se você não me segue ainda no Instagram, se você está no Facebook ou no YouTube e não me segue ainda, meu perfil no Instagram é @profmarcosamorim. Pode mandar a mensagem lá, pode comentar nas fotos lá, que eu estou sempre lá tirando as dúvidas dos meus alunos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê na próxima aula. E é nessa que eu vou. Tchau, tchau!